Milionário insensato faz matrícula errada e descobre verdade chocante sobre a filha. Roberto era o tipo de milionário que acreditava que dinheiro poderia resolver tudo. Depois de se mudar para uma nova cidade, sem pestanejar, decidiu matricular sua filha Clara em uma escola elitizada, sem perceber que tinha cometido um erro crasso ao escolher um curso de teatro ao invés da pedagogia. Sua intenção era simples: se aproximar da filha, que se sentia deslocada. Mas o que ele não sabia era que essa decisão iria desencadear uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. Logo na primeira visita à escola, Roberto sentiu algo estranho no ar. Havia sussurros entre os pais, olhares furtivos e um clima de mistério que o deixou inquieto. Instalou-se uma sensação palpável de que não era bem-vindo ali. Os corredores da instituição pareciam mais sombrios do que as fachadas imponentes deixavam transparecer. Na sala de espetáculo, um mural retratando um aluno desaparecido 3 anos atrás capturou sua atenção. E essa não era a única história sinistra que, ao longo dos dias de visitação, ele começou a escutar. Histórias sobre ex-alunos envolvidos em escândalos, supostas maldições e uma instituição marcada por segredos obscuros. Conforme a tensão aumentava, Roberto percebeu que Clara estava cada vez mais distante. A menina era um misto de ansiedade e empolgação ao falar sobre suas novas amigas. Mas algo em seu olhar dizia que havia mais do que deixava transparecer. Ele se deixou levar pela ideia de que estava superprotegendo-a, e mesmo achando puértil a paixão dela pela atuação, decidiu não questionar. Mas em um dia fatídico, ao organizar a mochila de Clara, um detalhe chamou sua atenção. Uma mensagem criptografada. As letras dançavam em sua mente como se estivessem formando um enigma, onde a verdade do palco encontra os ecos do passado. Coração acelerado, ele começou a investigar. E quanto mais mergulhava nas páginas da história da escola, mais se deparava com nomes conhecidos. Fantasmas do seu próprio passado voltavam à tona, despertando memórias que pensava ter enterrado. Anos atrás, ele havia fugido de um escândalo que quase destruiu sua reputação. E agora parecia que, de alguma forma, isso estava de volta para assombrá-lo. Clara se tornara uma peça desse quebra-cabeça sombrio, e um mistério maior se formava à medida que os ecos de sua infância finalmente se conectavam àquela escola. As vozes dos alunos soavam como gritos de alerta, e as sombras sussurravam segredos que ele teria que enfrentar para proteger sua filha. O ritmo da vida dele se tornava uma verdadeira montanha-russa, e ele sentia que a qualquer momento a verdade poderia despencar. A cada nova revelação, os laços entre pai e filha pareciam se estreitar, mas também se tornar mais tensionados à pressão crescente de um inimigo desconhecido. Aparentemente determinado a destronar a imagem de Roberto, o forçava a agir. O que ele faria quando todas as peças se encaixassem, deixando-o sem chão? Como encararia os fantasmas que se recusavam a ficar em silêncio? A dúvida pairava no ar, e a cada dia na escola um novo mistério se revelava. Ele mal sabia que em breve um telefonema anônimo mudaria tudo. Estou disposto a te mostrar a verdadeira origem de Clara, se você estiver pronto para ouvir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O telefone tocou, cortando o silêncio intenso do quarto de Roberto. Ele hesitou, o coração batia forte. Estou disposto a te mostrar a verdadeira origem de Clara, se você estiver pronto para ouvir. A voz no outro lado da linha era unicamente familiar, mas o que parecia um aviso sussurrado logo se tornaria um pesadelo. Ele respirou fundo e atendeu. "Quem está falando?" perguntou, sua voz tremendo. "Você sabe quem sou e você deve me ouvir." A voz respondeu, pausando, como se cada palavra pesasse. "Não estou aqui para brincar. Esta escola tem segredos que você não pode imaginar. E Clara não é quem você pensa que é." Um arrepio percorreu sua espinha. O que isso significava? Clara não era quem ele pensava? Ele sentiu as mãos tremendo. Não havia como ignorar a ligação. Mas entender não era a única prioridade. Proteger sua filha era a razão da sua vida. Perguntas fervilhavam na mente de Roberto, enquanto um zunido eletrificante se instalava no ar. "O que você sabe sobre minha filha?" Ele pressionou, sua voz mais firme. O silêncio do outro lado era ensurdecedor por um breve momento. "Você deve vir ao antigo teatro da escola, esta noite, às 20 horas. A verdade está lá, escondida atrás das cortinas." Com um clique, a ligação foi interrompida. O peso da conclusão que ele precisava fazer esperava por ele. A mente de Roberto disparou. A escola, o mural do aluno desaparecido, as histórias obscuras. Tudo estava conectado de alguma maneira. Ele pensou em Clara, seu olhar distante, as conversas que não faziam sentido. O que ela estava escondendo? Naquela noite, ele decidiu ir ao teatro. O coração batia como um tambor ensurdecedor. A escuridão parecia se aprofundar a cada passo. A velha estrutura estava tomada pela penumbra, as luzes apagadas e um cheiro de mofo invadia o ar. Ele respirou fundo e entrou. O espaço era grande e imponente. A poltrona vazia refletia cópias do seu próprio medo, enquanto o palco parecia esperar por um ato. Ele caminhou até a frente. O eco dos seus passos ressoava mais alto do que os gritos silenciosos que habitavam o local. Então, uma figura surgiu das sombras. Era Clara. Ela estava com um vestido branco, uma visão etérea, mas algo nos olhos dela não era normal. Havia um brilho intenso e uma determinação que deixava Roberto inquieto. "Pai, você não deveria estar aqui", Clara disse, as palavras saindo em um sussurro abafado. "O que está acontecendo, Clara? O que você esconde de mim?" Ele estava pronto para explodir, mas a preocupação e o amor interromperam seu tom elevado. "Eu não sou apenas sua filha." As palavras dela cortaram o ar como uma lâmina. "Essa escola, seu passado, a conexão, tudo está envolvido. Eu sou parte de algo maior, algo que você não consegue entender." O que ela disse o deixou atordoado. Partes de um quebra-cabeça que ele sequer sabia que existia começaram a se juntar de forma assustadora. O que quer dizer com isso? O pânico subia em seu peito.
Mas antes que pudesse obter uma resposta, um ruído estrondoso ecoou pelo teatro. Luzes piscavam freneticamente e um grupo de pais e alunos entrou apressadamente. Eles olhavam, algumas expressões de choque, outras de reprovação. A tensão era palpável. Oh! Escondam! Ele está aqui! Não podemos deixar que descubra. Eles falavam entre si e Roberto se virou para Clara, desorientado. Do que estão falando? O que está acontecendo? A expressão de Clara se transformou em desespero, e as palavras que estavam presas em sua garganta pareciam que iriam explodir. País! Segundos depois, as luzes se apagaram completamente. Roberto sentiu a mão de Clara se soltar e o caos tomou conta. Sombras se moviam, gritos ecoavam, mas o que mais o atormentava era a incerteza do que realmente estava acontecendo. Tudo o que ele acreditava ser verdade estava prestes a desmoronar, e ele só queria uma resposta. Antes que a escuridão se tornasse absoluta, uma nova voz se destacou. Você não pode escapar da verdade. Um choque percorria seu corpo. O que viria a seguir? O silêncio do teatro era ensurdecedor. Roberto sentia seu coração disparar, e o ambiente escuro parecia se fechar ao seu redor. A expressão de Clara o deixava em choque, mas o pânico se transformou em confusão quando o grupo de pais e alunos entrou. As luzes se apagaram completamente e a instabilidade da situação se intensificou. Escondam! Ele está aqui! Gritavam, enquanto diversos rostos se viravam na direção de Roberto, olhos arregalados, cheios de medo. Um nódulo se formou em sua garganta. O que estava acontecendo? Quem eram essas pessoas? Ele sentiu Clara agarrar sua mão, os dedos dela gelados, quase como se quisesse se desculpar. Clara, me explica! Roberto gritou, a frustração tomando conta dele. Mas Clara apenas balançou a cabeça, como se quisesse dizer que não sabia o que fazer. E naquele momento, uma nova voz se destacou. Uma figura surgiu das sombras. Você não pode escapar da verdade, proferiu como se soubesse de algo que mudaria tudo. Era a antiga diretora da escola, Dona Helena, a mulher que todos temiam. Seus olhos estavam fixos em Roberto, quase desafiadores. O que você sabe sobre minha filha? Ele questionou, a ira começando a emergir, enquanto suas mãos apertavam a de Clara com força. Você realmente quer saber? A diretora debochou, um sorriso cruel nos lábios. Clara não é quem você pensa. A verdade a cerca como uma sombra. Aquelas palavras ecoaram como um grito na mente de Roberto. Que verdade? Ele exigiu. Mas antes que Dona Helena pudesse responder, a escuridão foi quebrada por uma luz intensa que iluminou os rostos em choque. E veio à tona uma cena reveladora. Uma tela se acendeu atrás do palco, projetando imagens antigas. As fotos estavam embaçadas, mas uma delas fez o sangue de Roberto gelar. Era uma coletiva de imprensa antiga onde seu nome e o nome de uma mulher desconhecida estavam em destaque. Escândalo de adoções ilegais na elite local. Seu coração parou. Ele conheceria aquele rosto em qualquer lugar. Era a mulher que jurou estar longe de sua vida. A verdade ressoou como um trovão. Ele não estava apenas lidando com segredos da escola. Havia uma conexão muito mais direta e devastadora. Clara não era sua filha biológica. O nó na garganta de Roberto se apertou. Ele havia fugido de um passado sombrio, mas agora ele voltava, mais aterrorizante do que nunca. Clara, você é filha dela? A pergunta saiu como um sussurro trêmulo.
Uma onda de desespero o invadiu. O calor de um amor paternal se misturando à frieza da traição. Clara recuou, parecendo pequena, e a dor em seus olhos fez o mundo de Roberto desmoronar. Pai, eu não sabia. Eu só queria ser normal. Todos os dias eu ouvi histórias, mas pensei que fossem só contos até as coisas começarem a acontecer. Aquelas palavras ressoaram como um eco distante. O grupo atrás delas murmurava, trocando olhares nervosos. Mensagens claras trocadas entre eles pressentiam que uma nova bomba estava prestes a explodir. Então, de repente, um grito ecoou pelo teatro. Não podemos deixar que descubra! Surgiu de um dos pais, que correu em direção ao palco, como se quisesse impedir o que já estava em movimento. A tensão aumentou. E Roberto percebeu que o lugar era um palco de segredos muito mais profundos e sombrios do que imaginara. Pare! Roberto comandou, sua voz cheia de determinação. Se você tem algo a dizer, diga agora. O que mais você esconde? Mas em vez de respostas, tudo se ficou em um caos. Olhos arregalados, gritos de alerta, a luz piscando. E um imenso sentimento de que quão profundo o buraco se tornara. A verdade estava prestes a ser exposta. E a última pergunta pairava no ar. Até onde Roberto iria para proteger sua filha? Mesmo que a própria Clara fosse parte de um mistério que sempre esteve além de seu controle. O silêncio do teatro era ensurdecedor. Roberto sentia seu coração disparar, e a escuridão parecia se fechar ao seu redor. A expressão de Clara o deixava em choque. Mas o pânico se transformou em confusão. O grupo de pais e alunos entrou, cada um com rostos de espanto e apreensão. "Escondam! Ele está aqui!" ecoava entre eles, enquanto olhares se voltavam para Roberto, cheios de temor. Ele sentiu Clara agarrar sua mão, os dedos dela gelados. Quase como se quisesse se desculpar. "Clara, me explica!" Roberto gritou. Mas as palavras se perderam no caos. Aquele sentimento de urgência o consumia. Ele precisava de respostas. Então, Dona Helena, a diretora que todos temiam, surgiu das sombras. "Você não pode escapar da verdade!" ela disse, um sorriso cruel nos lábios. Seu olhar penetrante parecia perceber algo que os outros não percebiam. "O que você sabe sobre minha filha?" Roberto exigiu, a raiva e o desespero misturados em sua voz. A diretora respirou fundo, sorrindo de modo calculado. "Clara não é quem você pensa. E eu sei o que você fez." A cada palavra dela, o peito de Roberto apertava mais. "Que verdade?" ele questionou, impotente, enquanto sentia todos os olhares em sua direção. Mas Dona Helena não respondeu. Em vez disso, uma luz intensa sobre sua cabeça iluminou o palco, revelando uma tela que começou a projetar imagens. A primeira foto era de uma coletiva de imprensa antiga, onde seu nome estava em destaque, ao lado de uma mulher que ele conhecia bem. Era a mãe biológica de Clara. As palavras "escândalo de adoções ilegais" ressoaram como um eco distante. O nó em sua garganta se apertou. Não era só um segredo da escola. Era um fio que ligava seu passado ao presente de uma maneira que ele nunca poderia ter imaginado. "Clara, você é filha dela!" Roberto sussurrou, a voz quase quebrando. O olhar de Clara se encheu de medo. "Pai, eu não sabia. Eu só queria ser normal." As palavras dela
estavam carregadas de dor. Pânico começou a subir em sua mente. O que isso significava? Devagar, passos apressados ecoaram do fundo do teatro e uma nova figura apareceu. Era a mulher da foto. Para surpresa de todos, ela caminhava em direção ao palco com um olhar intenso e determinado. "Eu sou a mãe dela!" declarou, enquanto o murmúrio entre os presentes aumentava como um furacão. As expressões dos pais eram de choque, desconfiança e até raiva. "Você não pode estar aqui!" gritou Dona Helena, a raiva no rosto. A nova chegada virou-se para ela desafiadora. "Eu vim buscar minha filha! O que você fez com ela?" Roberto estava em estado de choque. Aquilo era um verdadeiro pesadelo. A mulher olhou para Clara e seus olhos estavam cheios de saudade. "Clara, eu sou sua mãe. Você precisa saber a verdade. A vida que você conheceu é uma mentira." Clara caiu na sua frente, as mãos cobrindo o rosto, enquanto soluços a tomavam. "Não, não! Isso não pode ser verdade!" gritou, como se tentasse fugir da realidade. A dor que transparecia em seus olhos quebrava o coração de Roberto. Dona Helena avançou, com a voz firme. "Você não deveria ter voltado. Há segredos perigosos aqui. E Clara não é apenas uma criança normal. Ela é parte de algo muito maior." A tensão era palpável. O abalo percorreu o auditório, fazendo as paredes parecerem tremer. Roberto olhou para Clara, ainda em choque, sem palavras. Ele não sabia a quem acreditar. Sua vida inteira parecia um labirinto de mentiras e segredos. "Pai, me ajude!" "O que está acontecendo?" Clara perguntou, a voz trêmula. Tudo parecia convergir em um único ponto, o momento zero que decidiria o futuro. E antes que Roberto pudesse responder, a luz piscou e apagou novamente. Dona Helena gritou: "Não deixem que eles saibam!" E em meio a gritos e empurrões, Roberto soube que respostas estavam perto, mas uma escuridão muito maior se aproximava. O que mais ele não sabia? A verdade não só mudaria a relação deles, mas moldaria o que estavam prestes a enfrentar juntos. A cada segundo, o poder dos segredos era mais forte e o tempo se esgotava. O silêncio do teatro se instalou como um peso insuportável. Roberto sentiu a tensão no ar. A expressão de Clara, entre o temor e a confusão, parecia se desfazer a cada segundo que passava. Enquanto ele processava as revelações, um pensamento horripilante cruzou sua mente. E se tudo isso não fosse um acaso? Dona Helena estava prestes a falar de novo, a batida da sua voz carregada de uma emoção distorcida. Clara é uma peça central em tudo isso. Você não sabe quão profunda é a ligação que a une ao passado da escola. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, a tela piscou e uma nova imagem apareceu. Em vez de fotos de Clara, agora havia vídeos antigos. Eram cenas de ensaios dramáticos. Grupos de alunos ensaiando peças que pareciam ter sido filmadas há décadas. Então, de repente, a figura de uma mulher surgiu, cercada por alunos. Era uma jovem impressionantemente parecida com Clara. Raios! Que luz a iluminavam de forma dramática, enquanto ela atuava com uma intensidade que Roberto nunca vira. Os murmúrios na plateia aumentaram. "A irmã desaparecida!" Alguém sussurrou. "O quê?" O coração de Roberto acelerou. "Quem é essa mulher?" ele gritou, extraindo a atenção de todos novamente. "Dona Helena, quem é ela?" A diretora se calou por um instante, mas o ambiente era carregado. Roberto sentia que peças do quebra-cabeça estavam caindo em seus lugares.
Mas não poderiam ser as que ele realmente queria. Ela era uma aluna excepcional, até desaparecer. Dona Helena explicou, a frieza em sua voz indicando que havia mais a ser dito. E a Cora, Clara, ela é uma parte dessa história que muitos preferem esquecer. Parou tudo! O que você sabe sobre o que aconteceu com ela? Ele exigiu, sentindo que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Então, no meio da tensão, houve um estrondo e a porta do teatro se abriu abruptamente. Uma figura familiar surgiu, mas tão inesperada que a plateia ficou em choque. Era Ana, a ex-esposa de Roberto, que muitos acreditavam estar longe. Roberto, não! Ela gritou, correndo em direção ao palco. Não acredite em nada do que está acontecendo aqui. Tudo é uma armadilha. Roberto ficou angustiado. Ana, você... O que está fazendo aqui? E o que você sabe sobre Clara? Ela respirou fundo, os olhos velovando a expressão, tocada por uma mistura de amor e desespero. Clara é mais do que você imagina. E não é só porque é sua filha. Ela é a chave para... O que realmente aconteceu com a irmã dela, a que desapareceu? Os murmúrios se intensificaram. Ela não pode ser! Alguém disse as palavras misturadas em choque. O clima pesava como uma tempestade prestes a estourar. Ana se virou para a plateia. Sua voz firme. Vocês não sabem a verdade. Vocês todos estão encobertos por mentiras muito mais profundas, que envolvem cada um de vocês. O olhar fixo de Roberto na ex-esposa agora estava cheio de interrogações. O mundo ao seu redor doía e parecia se desmoronar. Ele queria entender, queria lutar contra a torrente de confusão que ameaçava engoli-lo. Ana, você está dizendo que Clara não é apenas minha filha? Qual o seu envolvimento com isso tudo? A luz do palco começou a piscar novamente, como se estivesse refletindo o caos emocional de todos. Mas antes que Ana pudesse responder, outro grito ecoou no teatro. A verdade é um veneno que pode destruir tudo o que construímos. O tumulto começou. Pais e alunos se afastavam, alguns envoltos em pânico, enquanto sombras se moviam por detrás das cortinas. E entre sussurros e gritos, um novo mistério surgiu. Aula da verdade! Ela deve acontecer! Roberto olhou para Clara e um frio percorreu sua espinha. Quais segredos ela ainda guardava? Enquanto a confusão se alastrava, ele percebeu que as revelações que estava prestes a enfrentar eram apenas a ponta do iceberg. O que estava enterrado sob a superfície era um imenso tsunami prestes a eclodir. E ele estava no centro da correnteza. E no silêncio sombrio que se seguiu, a única certeza que restou foi a mais aterradora. Ninguém estava a salvo. Todos ali pertenciam a uma teia complexa de segredos, e em busca da verdade poderiam se perder completamente. A única pergunta que pairava no ar era: até onde cada um estava disposto a ir para descobrir os mistérios que haviam começado com um simples erro de matrícula? O silêncio do teatro se instalou como um peso insuportável. Roberto sentia tensão no ar. A expressão de Clara, entre o temor e a confusão, parecia se desfazer a cada segundo que passava. Ele sentia a necessidade de entender, de buscar respostas. Mas a situação estava fugindo de controle. Foi quando, de repente, o chão sob seus pés começou a tremer. As luzes acima dele piscavam como se pudessem apagar a qualquer momento.
Vocês não sabem a verdade. Esta escola está escondendo muito mais do que pensam. A voz de Dona Helena soou inabalável, mas havia um tom de desespero que mal disfarçava. E no meio de tanto caos, alguém na plateia gritou: "É hora de revelar tudo! A verdade deve vir à tona!" Nesse instante, a tela projetou uma imagem inquietante. Uma foto em preto e branco de uma velha aluna da escola, a mesma mulher da coletiva de imprensa. Ela estava rodeada de uma aura de mistério, e Roberto ficou paralisado ao ver que a expressão dela era estranhamente familiar. Ele se inclinou para mais perto da tela, tentando entender aquela conexão. "Essa mulher, ela é minha irmã?" ele exclamou, sua voz quase não saindo. O murmúrio entre os presentes aumentou, e ele pôde sentir que o ar estava ficando denso. "Quem é você realmente?" Roberto perguntou, sacudindo a cabeça em confusão. "E qual é o segredo que vocês esconderam de mim?" Nesse momento crucial, Clara soltou sua mão e deu um passo em direção ao palco, com os olhos brilhando de indignação. "Mãe, por que você voltou? Você prometeu que nunca mais voltaria." Os olhos de Clara estavam cheios de desespero. E Roberto pôde sentir que um terremoto de emoções estava prestes a eclodir. A mulher que se apresentou como a mãe de Clara tinha um olhar fixo na menina, endurecido por uma mistura de amor e raiva. "Clara, você não entende. Eu fiz o que fiz para te proteger. Nunca foi por mal. Sua vida toda foi uma mentira. Você é parte de um experimento." O teatro pareceu congelar por um momento, as vozes abafadas em um tenso e ensurdecedor silêncio. Um experimento? O que isso significava para Clara? Roberto sentiu suas pernas tremerem, com o coração batendo forte no peito. Ele precisava de respostas. Que tipo de experimento? O que você quer dizer com isso? Sua pergunta saiu mais como um grito. Mas antes de ele receber qualquer resposta, uma nova figura apareceu nas sombras e o alvoroço percorreu a plateia. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um olhar que exalava autoridade. "Não é apenas um experimento, Roberto." Ela interveio. "É uma questão de vida ou morte." O rosto de Roberto se contorceu em horror. "Quem é você?" "Eu sou a doutora Beltrame," a mulher respondeu, com uma voz calma, mas carregada de urgência. "E a vida de Clara está em risco. Não podemos deixar que ela descubra a verdade enquanto ainda houver aqueles que a perseguem." O véu na situação se tornava cada vez mais espesso. "O que você quer dizer com perseguem?" As palavras quase foram roubadas de suas bocas. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A doutora Beltrame respirou fundo. "Clara não é a única. Há outras meninas, outras crianças. Sua mãe foi a líder de um grupo que buscava proteger essas crianças de um destino cruel. Você precisa escolher a verdade ou a segurança dela." Nesse momento, o teto do teatro se iluminou com flashes de luz e uma sirene começou a tocar à distância, como um grito desesperado ecoando pelo edifício. O pânico tomou conta da multidão, enquanto Roberto olhava para Clara, sua filha, a menina que ele amava mais do que tudo. Ele não podia perder mais. A luz piscou mais uma vez e Roberto soube que não havia como voltar atrás. "Clara! Precisamos sair daqui agora!" ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas antes que pudéssemos atravessar o palco, um grupo de figuras encapuzadas apareceu na entrada, bloqueando a única saída. Os rostos na plateia se retorceram em medo. "Vocês não podem honrar a verdade, Clara!" Uma das figuras disse. "Vocês não têm ideia do que se passou aqui.
Roberto sentiu o desespero tomar conta dele. Se ele não fosse cauteloso, tudo o que ele sabia e tudo o que ele amava poderia se perder de uma vez por todas. As revelações que havia encontrado eram apenas a superfície de algo muito mais profundo e aterrador. Quem são vocês? A pergunta escapuliu de sua boca, quase de um sussurro. Mas eles não responderam e a tensão aumentava. O palco agora era um campo de batalha de emoções, onde a verdade e a mentira colidiam em um choque devastador. E no meio do caos, ficou claro: Clara dependia não apenas de quem ela era, mas do que as sombras guardavam. As consequências que estavam prestes a se desenrolar mudariam tudo para sempre. Roberto sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Ele não sabia como isso acabaria, mas uma coisa ele sabia: eles precisavam descobrir a verdade, ou a escuridão os engoliria de uma vez. O silêncio do teatro se instalou como um peso insuportável. Roberto sentia a tensão no ar. A expressão de Clara, entre o temor e a confusão, parecia se desfazer a cada segundo que passava. Ele sentia a necessidade de entender, de buscar respostas, mas a situação estava fugindo de controle. Foi quando, de repente, o chão sob seus pés começou a tremer. As luzes acima dele piscavam como se pudessem apagar a qualquer momento. Vocês não sabem a verdade. Esta escola está escondendo muito mais do que pensam. A voz de Dona Helena soou inabalável, mas havia um tom de desespero que mal disfarçava. E no meio de tanto caos, alguém na plateia gritou: "É hora de revelar tudo! A verdade deve vir à tona!" Nesse instante, a tela projetou uma imagem inquietante. Uma foto em preto e branco de uma velha aluna da escola. A mesma mulher da coletiva de imprensa. Ela estava rodeada de uma aura de mistério. E Roberto ficou paralisado ao ver que a expressão dela era estranhamente familiar. Ele se inclinou para mais perto da tela, tentando entender aquela conexão. "Essa mulher, ela é minha irmã?" ele exclamou, sua voz quase não saindo. O murmúrio entre os presentes aumentou, e ele pôde sentir que o ar estava ficando denso. "Quem é você realmente?" Roberto perguntou, sacudindo a cabeça em confusão. "E qual é o segredo que vocês esconderam de mim?" Nesse momento crucial, Clara soltou sua mão e deu um passo em direção ao palco. Com os olhos brilhando de indignação. "Mãe, por que você voltou? Você prometeu que nunca mais voltaria." Os olhos de Clara estavam cheios de desespero. E Roberto pôde sentir que um terremoto de emoções estava prestes a eclodir. A mulher que se apresentou como a mãe de Clara tinha um olhar fixo na menina, endurecido por uma mistura de amor e raiva. "Clara, você não entende! Eu fiz o que fiz para te proteger. Nunca foi por mal. A sua vida toda foi uma mentira. Você é parte de um experimento." O teatro pareceu congelar por um momento, as vozes abafadas em um tenso e ensurdecedor silêncio. Um experimento? O que isso significava para Clara? Roberto sentiu suas pernas tremerem, com o coração batendo forte no peito. Ele precisava de respostas. "Que tipo de experimento? O que você quer dizer com isso?" Sua pergunta saiu mais como um grito. Mas antes de ele receber qualquer resposta, uma nova figura apareceu nas sombras. E um alvoroço percorreu a plateia. Era uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos e um olhar que exalava autoridade. "Não é apenas um experimento, Roberto." A mulher interveio, com a voz calma, mas carregada de urgência. "É uma questão de vida ou morte." O rosto de Roberto
se contorceu em horror. Quem é você? Eu sou a doutora Beltrame, a mulher respondeu com a voz firme. E a vida de Clara está em risco. Não podemos deixar que ela descubra a verdade enquanto ainda houver aqueles que a perseguem. O véu da situação se tornava cada vez mais espesso. O que você quer dizer com perseguem? As palavras quase foram roubadas de suas bocas. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A doutora Beltrame respirou fundo. Clara não é a única. Há outras meninas, outras crianças. Sua mãe foi a líder de um grupo que buscava proteger essas crianças de um destino cruel. Você precisa escolher a verdade ou a segurança dela. Nesse momento, o teto do teatro se iluminou com flashes de luz e uma sirene começou a tocar à distância, como um grito desesperado ecoando pelo edifício. O pânico tomou conta da multidão, enquanto Roberto olhava para Clara, sua filha, a menina que ele amava mais do que tudo. Ele não podia perder mais. A luz piscou mais uma vez e Roberto soube que não havia como voltar atrás. Clara, precisamos sair daqui agora, ele gritou, puxando-a pelo braço. Mas antes que pudessem atravessar o palco, um grupo de figuras encapuzadas apareceu na entrada, bloqueando a única saída. Os rostos na plateia se retorceram em medo. Vocês não podem honrar a verdade, Clara. Uma das figuras disse. Vocês não têm ideia do que se passou aqui. Roberto sentiu o desespero tomar conta dele. Se ele não fosse cauteloso, tudo o que ele sabia e tudo o que ele amava poderia se perder de uma vez por todas. As revelações que havia encontrado eram apenas a superfície de algo muito mais profundo e aterrador. Quem são vocês? A pergunta escapuliu de sua boca, quase um sussurro. Mas eles não responderam. E a tensão aumentava. O palco agora era um campo de batalha de emoções, onde a verdade e a mentira colidiam em um choque devastador. E então a figura que havia aparecido antes, a mãe de Clara, avançou com um semblante decidido e revelou: Eu sou a verdadeira herdeira do legado da escola. Não apenas uma mãe, mas a guardiã de segredos que muitos dariam suas vidas para proteger. Roberto travou. O que você quer dizer com isso? O legado da escola? O que tem de tão especial? Cada geração teve uma criança escolhida para levar adiante uma tradição que ninguém pode saber. Clara é essa criança. E aqueles encapuzados? Ela apontou com aflição. Eles farão qualquer coisa para impedir que a verdade se espalhe. As palavras ecoaram como um trovão. Roberto olhou para Clara, seu coração disparando. Tudo o que acreditava saber estava em frangalhos. Clara, você sabia? A expressão de Clara era de pavor. Pai, eu prometi que nunca falaria. Eu não queria te colocar em risco. E nesse instante, algo inusitado aconteceu. Os encapuzados começaram a se mover, mas não em direção a Clara. Um deles sacou uma arma, atirando para o alto. O barulho ensurdecedor ecoou pelo teatro e a cena imediatamente degenerou em caos. Gritos e correria. Todos corriam para a saída, mas o pânico era palpável e os rostos contorcidos em terror. Enquanto isso, Roberto ainda estava paralisado, atordoado. Como tudo aquilo poderia ser verdade? Ele virou-se para Clara, que estava em choque, seus olhos brilhando com lágrimas. E em meio ao desespero, a doutora Beltrame se colocou à frente de Clara, como um escudo. Vocês não podem levá-la, afirmou com determinação. Mas o clima mudava. O teatro estava perdendo o controle e as sombras estavam mais próximas do que nunca. Quando a poeira da confusão começou a assentar,
As palavras da mãe de Clara mudaram tudo novamente. Se você não a proteger, Roberto, será o fim, não apenas dela, de todos nós. Roberto sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a perder não apenas sua filha, mas a própria luz que iluminava seu mundo. E no meio da balbúrdia, apenas uma pergunta ficou ecoando em sua mente. Até onde ele iria para proteger Clara? Mesmo que a verdade pudesse significar perder. Tudo o que conhecia, o silêncio do teatro estava prestes a ser quebrado por algo muito mais intenso do que todos ali poderiam imaginar. Roberto sentia uma mistura de adrenalina e medo, enquanto a doutora Beltrame falava. Mas antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou, reverberando nas paredes como um relâmpago em uma noite escura. As luzes da sala se apagaram completamente, mergulhando todos em uma escuridão absoluta. Clara! Ele a chamou, mas a voz dela se perdeu no emaranhado de gritos e confusão. Roberto pôde sentir sua mão escorregar da sua e o desespero tomou conta dele. Ele se virou rapidamente, seus olhos finalmente se acostumando com a penumbra. Mas a visão que se formou diante dele tirou seu fôlego. Um dos encapuzados, antes imóvel, agora avançava em direção ao palco. A figura estava abraçando uma bomba em suas mãos e a tensão era palpável. O teatro estava a ponto de se transformar em um campo de batalha. Se vocês não calarem a boca, isso acabará em tragédia! Gritou a figura, sua voz ecoando como um grito de guerra. O pânico tomou conta da plateia, com pessoas empurrando umas às outras para chegar à saída. As vozes se tornaram um tumulto, uma cacofonia de medo. Não, por favor, Clara! Roberto gritou, seu coração pulsando descontroladamente. Ele não podia deixar que nada acontecesse com ela. A doutora Beltrame se interpôs, seus olhos determinados. Se você fizer isso, pode causar uma catástrofe. Mas antes que o encapuçado pudesse responder, uma luz cortou a escuridão. Era Clara, com uma coragem que surpreendeu a todos. Ela avançou sozinha, seus olhos fixos na arma que o homem segurava. Pare, eu sou a filha. Você não precisa fazer isso. As palavras dela pararam o mundo por um instante. Um silêncio profundo se instalou e todos prenderam a respiração. O encapuzado hesitou e por um momento havia esperança. Mas então, como um trovão quebrando a calma, o corpo de Clara foi derrubado por uma força invisível. A figura encapuzada colidiu com ela e as luzes voltaram a piscar. Clara! Roberto gritou, um terror consumindo-o. A visão dele se obscureceu em um mar de jardineiros e gritos. E foi quando ele viu a mulher que se apresentou como mãe de Clara, a verdadeira mãe, já não estava ali. No lugar dela, uma nova figura feminina surgia nas sombras. Aquela que ele nunca esperava. Era Ana, sua ex-esposa. O que você está fazendo aqui, Ana? Uma onda de choque atravessou Roberto. Ela sempre havia sido uma peça fundamental no quebra-cabeça da vida dele. Mas agora tudo parecia tão confuso. Ana tinha uma aparência diferente, quase aterrorizante. Havia algo em seus olhos que não era familiar. Um brilho intenso e ameaçador. Eu voltei para proteger minha filha da verdade que você não está preparado para enfrentar. Ela gritou, seu olhar fixo em Clara caída no chão, enquanto o encapuzado se movia. A tensão atingiu seu ápice. Mas você mesma estava fugindo dela. Roberto retrucou, sentindo o calor da raiva e da desilusão. Ana olhou para ele, seu rosto se dividindo entre amor e ódio. E agora você quer que ela enfrente tudo isso?
As luzes piscavam furiosamente, enquanto as vozes se misturavam em um caos ensurdecedor. O encapuzado hesitou, mas ele carregava algo mais. Um detonador, pronto para ativar a verdadeira bomba daquele momento. A verdade escondida. De repente, Clara, ainda no chão, gritou: "Não! A verdade é que eu sou de verdade a filha da doutora Beltrame! A filha que foi escolhida para continuar o legado!" As palavras dela reverberaram no ar, cada uma como uma flecha. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos se viraram para ela. A revelação deleitava-se dentro da tensão. Roberto congelou, seu mundo desabando em segundos. A reviravolta que ninguém esperava tinha mudado tudo. Clara não era apenas filha da escola, mas um elo de algo muito maior. Uma herdeira de um segredo guardado com tanto zelo. E no momento em que as peças do quebra-cabeça se juntavam, algo colossal estava prestes a acontecer. O encapuzado levantou a arma e os olhos de Roberto e Ana se encontraram pela última vez. "Prepare-se para a verdade", murmurou Ana. Com isso, as luzes se apagaram novamente. E a única certeza que restou no ar foi a de que, naquele teatro em chamas com segredos, ninguém sairia ileso. As luzes se apagaram novamente e o caos tomou conta. O coração de Roberto estava prestes a explodir. Ele gritou por Clara, mas a voz dela se perdeu na confusão. Tudo ficou em câmera lenta. Ele viu o encapuzado com a bomba. Viu Clara se levantar e se posicionar, como se estivesse determinada a enfrentar a realidade. Mas, no fundo, ele sabia que a verdade podia ser muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Então, o universo colapsou. Um estrondo ensurdecedor preencheu o teatro. O encapuzado, em um momento de pânico, acidentalmente acionou o detonador. Não era uma bomba comum. Um estourar de luzes brancas iluminou o ambiente, revelando rostos horrorizados. Mas em vez de chamas, uma névoa verde começou a se espalhar, preenchendo o ar com uma sensação de medo e confusão. Cerca de Clara estava uma bola de luz cintilante, pulsando como um coração acelerado. Todos se afastaram, como se um campo de força invisível os mantivesse longe. O encapuzado gritou, e a direção em que mirou sua arma parecia errática. Clara estava paralisada, absorvendo o que acontecia em seu redor. Roberto sentiu um nó na garganta se apertando. "Clara!" Ele gritou uma vez mais, mas os sons pareciam abafados, como se ele estivesse embaixo d'água. A doutora Beltrame, ainda de pé, olhou fixamente para o que acontecia. "Isso não deveria ter acontecido!" Ela bradou com um medo visceral que se refletia em seu rosto. Os outros, na plateia, estavam em pânico. Os murmúrios se transformavam em gritos e a desordem se espalhava como fogo em palha seca. E foi então que o inesperado aconteceu. Clara, antes uma criança perdida, encarnou um poder que sua própria mãe nunca soube que possuía. Os olhares fixos nela se tornaram um misto de temor e reverência. Ela levantou as mãos e a luz em seu redor começou a brilhar intensamente. O brilho arremessou o encapuzado para trás, como se o próprio ar ao redor dele estivesse sendo sugado. "Clara, não pare!" gritou Roberto. Mas ela não estava ouvindo. Os olhos de Clara estavam compenetrados, como se uma força maior a dominasse. O mundo se acalmou por um instante e todos ficaram em silêncio, assistindo ao desenrolar daquela transformação.
Você é mais do que apenas uma garota! A voz de Clara ecoou profunda e poderosa. Os espíritos da escola, os que haviam sido esquecidos, começaram a emergir da névoa. Eu sei a verdade sobre o que você fez com a minha mãe. A tensão no ar cresceu e Roberto percebeu que os segredos que acreditava ter enterrado estavam agora levantando suas cabeças, prontos para a batalha final. O encapuzado tremia. Sua máscara já não parecia tão ameaçadora. Mas o que mais chocou Roberto foi a expressão no rosto de Ana, a verdadeira mãe de Clara. Seus olhos estavam sempre focados na filha, mas agora transpareciam algo mais: medo e reconhecimento. Clara, você não sabia! Ela murmurou, a voz falhando. Sabia sim que havia algo errado. Por que você não me contou antes? Clara gritou, agora com uma força que Roberto nunca havia ouvido. As figuras espectrais dançavam ao seu redor, parecendo ansiosas, esperando por essa verdade. Em um giro que desconcertou a todos, a doutora Beltrame então se virou e gritou: Clara, o que você não sabe é que sua verdadeira linhagem é a própria razão pela qual todos vocês estão aqui. Vocês não são apenas uma série de vítimas. Vocês são a próxima geração de um legado que deve ser cumprido. O que ela disse ecoou no teatro, quebrando o silêncio ensurdecedor. O nó que envolvia o coração de Roberto se desfez em pânico. A verdadeira natureza deles, quem eles eram, nunca tinha sido apenas uma questão familiar, mas algo muito mais profundo e perturbador. Clara, sua filha, carrega o peso de algo que transcende o que ele jamais poderia imaginar. E enquanto tudo girava ao seu redor, uma nova figura apareceu entre as sombras. Era uma mulher, e seu rosto fez Roberto congelar. Era a mulher da coletiva. Mas agora ele sabia. Era a irmã que ele pensou ter perdido. Com ela, a verdade sobre a escola estava prestes a ser revelada. E com ela, o destino de todos ali envolvido em uma rede de segredos. Vocês têm que escolher aceitar o legado ou lutar contra ele. O que vocês escolherão? A pergunta pairou no ar, uma bomba verbal que exibia como bandeira a fragilidade das escolhas que mudariam suas vidas para sempre. E assim, enquanto a névoa verde se espraiava pelo teatro, Roberto finalmente compreendeu que a maior batalha ainda estava por vir. O que aconteceria em seguida? Ele não podia imaginar. O silêncio do teatro foi quebrado por uma expectativa palpável. Clara, emanando uma luz intensa, estava no centro da tempestade. Roberto, seu coração disparado, sentia que tudo estava prestes a desmoronar. As revelações batendo na porta. A tensão no ar era quase insuportável. Ele queria proteger sua filha. Mas o que isso significava agora? Clara! Ele gritou. Mas a sua voz parecia se perder na confusão. O encapuzado hesitou, sua mão trêmula segurando a bomba. O rosto de Clara estava determinado, mas a fragilidade que ele conhecia ainda reluzia em seus olhos. Eu sou a filha, e não vou deixar que me tirem isso. Ela declarou com uma força que surpreendeu a todos. Naquele instante, Roberto viu a coragem dela florescer, e isso acendeu uma chama de esperança dentro de si. Não se aproxime dela! A doutora Beltrame se colocou à frente, seus olhos fixos no encapuzado. Você não sabe o que está fazendo.
A verdade daquelas palavras ecoava no espaço, ressoando como um chamado à razão. Mas a histeria tomou conta e os espectadores em pânico começaram a gritar. O que há, na verdade? O murmurinho começou, as pessoas tentando entender a confusão. O teatro, antes imponente, agora parecia um campo de batalha. Um clamor surgiu. Você não pode se esconder dela. Com essa afirmação, a mulher da coletiva de imprensa, que se revelou ser a irmã perdida de Roberto, surgiu nas sombras, finalmente exposta. Clara, você é nossa única esperança. Aceite seu legado. A escolha é sua. O encapuzado, agora visivelmente abalado pela tensão, levantou a bomba, os olhos arregalados. Isso acaba aqui. Eu não posso deixar que vocês revelem a verdade. Ao pronunciar isso, Clara, com um movimento rápido, levantou a mão e, como se um campo de força estivesse se formando, uma onda de energia a envolveu, empurrando o encapuzado para trás, mas não o ferindo. Clara, controle isso! Roberto gritou, sua voz carregada de desespero. Ele viu a determinação nos olhos de sua filha, mas o medo começou a ameaçar sua coragem. Você precisa se concentrar. Eu sei quem sou e não vou deixar que seus medos me dominem. A declaração de Clara cortou o ar pesado. A luz ao redor dela começou a se intensificar. Então uma visão surgida das sombras começou a se materializar. Visões de crianças, de futuro, de esperança. As almas que uma vez pertenciam às sombras começaram a aparecer, envolvidas na luz que Clara emanava. No clímax daquela cena, um grito ecoou. A verdade será revelada, e não há como parar. E com isso, o clima carregado começou a mudar. A atmosfera da sala mudava. As figuras encapuzadas agora hesitando. Nós somos os guardiões deste segredo! Gritaram, mas o poder da luz de Clara começou a envolver tudo. E ali, naquele momento, cada um teve que fazer uma escolha. Roberto sentiu um nó na garganta. Enquanto via sua filha se tornar quem realmente era, e esse momento de virada chocou todos. A única coisa que precisamos é da escolha certa, disse a doutora Beltrame. A consciência pesava, mas também havia a certeza de que juntos poderiam conquistar qualquer barreira. Finalmente, uma paz inesperada prevaleceu. As luzes da sala se ajustaram e o encapuzado, agora coberto de dúvidas, abaixou a sua bomba, sua máscara se desgastando. Clara se aproximou dele, o olhar firme. A mudança começa aqui e agora. Aceite a verdade. Com um último olhar para seu pai, Clara sorriu. E no calor do momento, o espectro da mãe de Clara se dissipou. A tensão, finalmente atenuada, deixou espaço para um novo começo. A verdade pode ser assustadora, mas é a única forma de nos libertarmos do passado. Sussurrou a doutora Beltrame, enquanto as silhuetas do passado eram desfeitas pela luz da revelação. O teatro, ainda vibrante na memória, se tornava um espaço de esperança, onde a verdade poderia finalmente florescer. E então, no eco daquele instante transformador, a pressão e a expectativa se esvaíram. Roberto olhou para Clara. Com um agradecimento silencioso, uma nova conexão entre eles. Eles tinham o poder de moldar o futuro juntos. Mas o que mais havia por vir? Esta história estava apenas começando. E para você que acompanhou essa jornada, este é o momento de agir.
Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer ainda mais. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos saber o que vocês pensam. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você é parte fundamental dessa comunidade. E somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Não espere nem mais um segundo.